Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. O assunto é sobre o momento da vida do Senhor Jesus, quando ele estava ali para iniciar o seu ministério. Quando ele estava ali para começar aquele propósito de Deus na vida dele. Ele, antes de iniciar o seu ministério, ele foi para um lugar para orar. A palavra de Deus diz que ele, nesse tempo aí, ele jejuou e orou 40 dias, um pouquinho mais do que a maioria de nós aí conseguimos fazer em jejum. E o texto diz assim no capítulo 4 de Mateus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tempo do Senhor Jesus, 40 dias, 40 noites, foi o tempo da provação. Era o preparo do Senhor Jesus para o seu ministério. Ele ia iniciar o seu ministério, e o preparo que ele teve foi esse período aí de consagração, de busca ao Senhor, para que ele pudesse, a partir dali, ter condições de realizar essa obra do Senhor. E a palavra de Deus diz que, terminado tudo isso, ele teve fome. É natural. No momento que ele teve ali, quando ele entregou ali a sua consagração, aí sim é o momento agora dele se alimentar. Ora, o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus ele foi tentado. E foi tentado em tudo. Mas a palavra também completa dizendo, ele foi tentado, mas não o quê? Não pecou. Ele sofreu a tentação, mas ele não pecou. E isso, quando ele passou por aqui, ele passou toda a aflição. A aflição que nós passamos, ele também passou. Então era natural que ele sentisse naquele momento ali a sua fraqueza, naquele momento que foi a necessidade de alimentar-se. Então naquele período, ele teve fome. E naquele instante ali a palavra de Deus diz que chegou a ele o tentador. O tentador chegou aonde estava ali o Senhor Jesus. Então, se ele se atreveu a tentar Jesus, não seria diferente conosco. Deus, ele nos chama para uma obra. Deus te chamou para o ministério, ele te chamou para o diaconato, te colocou como professora, te colocou como instrumentista, ele te deu uma instrumentalidade. E disso que ele colocou, para ser uma bênção na sua vida. Uma bênção na sua vida. E é claro, para você exercer bem a função que Deus te chamou, você tem que estar preparado para ela. E qual que é o nosso preparo? O nosso preparo é consagrar as nossas vidas ao Senhor. Esse é o nosso preparo. Não seria outra coisa senão santificar as nossas vidas. E quando veio isso, veio a tentação. E a palavra de Deus diz a respeito daquele que é tentado. Bem-aventurado, feliz é o varão quando ele é tentado. Pois mais bem-aventurado, ser feliz pela tentação, porque ele sendo aprovado, ele receberá a coroa da vida. Então quer dizer que quando vem essa luta, essa prova, tentação, o que eu tenho que fazer? Você tem que resistir. É a resistência que se dará nesse momento ali de tentação. Então, Jesus, ele foi provado, ele foi tentado. E a palavra diz que imediatamente ele chegou ali para tentar. E quando ele vai tentar na sua necessidade, na sua fraqueza, naquele momento. Qual que é a sua fraqueza agora? Ora, para quem ficou 40 dias em jejum, qual que seria a necessidade? Seria o alimento. Então foi justamente ali que apresentou-se o tentador para tentar desviar Jesus do projeto. O projeto está definido. A primeira coisa, quando ele chegou, ele foi para provar Jesus a respeito disso. Ele estava ali e disse, olha,
se tu és, que ele já quando é se tu és, até destacou o se aqui, que nós vemos, ele teve aqui o atrevimento de que Jesus duvidasse daquilo que ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o nosso Senhor. E aqui, se tu és o Cristo, quem sabe? Quem sabe? Você tem dúvida do seu chamado? Deus te chamou para o ministério, Deus te chamou para o diaconato. Você sabia que quando você estava aqui, nessa função que Deus lhe deu, foi resultado do clamor da oração de um povo, de um corpo, que o ministério nosso, que o diaconato, que a instrumentalidade, seja qual for a nossa função, ela é um resultado daquilo que foi gerado no corpo, na oração. Por isso que o ministério que o Senhor tem nos dado é para esta obra. Ele não vai servir para outro. Mas ele pergunta, se tu és, você duvida do seu chamado? Será que realmente aquele dia em que foi chamado o seu nome, para você estar à frente, impuseram as mãos, e o Senhor disse que você seria um diácono, que você seria um pastor, que você seria agora um servo de Deus nessa instrumentalidade? Você duvida disso? Não ser incrédulo, mas crente. Nós não podemos duvidar. Nós não temos o direito de duvidar que o nosso chamado foi pelo Senhor. Porque esta obra, ela gera as nossas vidas. Nós somos gerados por essa obra. Nós somos chamados por isso. E nós não podemos jamais entrar essa dúvida no nosso coração, porque Deus nos chamou. E quando Ele nos chama, nós somos provados. E Ele disse, ó, se tu és o Cristo, você vai fazer o quê? Você vai transformar essas pedras em pão. Se tu és, vai transformar em pão. Ora, ele poderia muito bem dizer, não, mas eu sou e vou transformar em pão. Alguém duvida que Jesus tenha poder para isso? Alguém duvida? Ele poderia transformar em pão? Poderia fazer. Ia mostrar, está vendo, eu sou e está aqui, é pão. Qual o problema? Não teria problema nenhum. Mas acontece que toda a intenção, nós sempre escrevemos no caderninho para não esquecer isso, a gente esquece algumas coisas. Toda a intenção do tentador é nos desviar do projeto eterno de Deus. Mas ele não chega informando assim algo totalmente desvirtuado daquilo que o Espírito Santo tem falado a nós. Ele sorrateiramente, de uma forma sutil, ele tenta incutir em nós algo parecidíssimo com aquilo que é o projeto. Então, quando se fala de pão, ele diz, olha, está aqui essas pedras que ela pode se tornar em pão. Ou seja, aquilo que ele queria é que o Senhor Jesus demonstrasse que no projeto de Deus, ele teria pão para esta vida, para entregar ao homem. Porque eram pedras, mas elas vão se tornar pão. E naquilo ali, projeto de Deus seria para esta vida e não para a eternidade. E o projeto de Deus é para a eternidade. Tudo que Deus realiza em nossas vidas, até no campo material, é para nos levar a uma experiência de salvação, de vida eterna. Tudo. Ninguém pensa, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Glória a Deus. Você sabe por que Deus abriu essa porta de emprego? Para te fortalecer mais, para você ser arrebatado um dia. O Senhor me deu uma bênção de cura. O Senhor não te deu uma bênção de cura só para você ter um bem-estar no seu físico. Mas Deus deu para servir de sinal que muitos vão glorificar o nome do Senhor por essa operação na sua vida. Então é por isso que Deus opera. Tudo que Deus opera é para a nossa salvação. Então não existe um projeto diferente. O tentador apresentou um projeto diferente do Pai. O projeto do Pai é Jesus, ele é o pão da vida. Ora, quando a palavra de Deus fala para Israel, o Senhor disse, o Senhor te guiou no deserto. E ali o Senhor te tentou. Tentou para ver o que estava no seu coração. Então aquilo ali, a prova, a tentação, é para ver o que está no seu coração, para que está no meu coração, para ver se nós seremos ou não fiéis ao Senhor.
Então vem a prova, vem a tentação, vem a dificuldade, vem aquilo que é a nossa fraqueza. E o Senhor quer saber, você vai ser fiel? Diante dessa luta, você vai ser fiel? Diante dessa tentação, você vai suportar? A palavra de Deus diz que você é feliz que você foi tentado. Se você é tentado, é sinal que você não caiu em tentação. Porque Jesus, quando Ele nos ensinou a orar, Ele disse que o Senhor nos livraria do mal. E foi a oração sacerdotal de Jesus, foi o quê? Que o Senhor nos livrasse, não que nos tire do mundo, mas que os livre do mal. E essa intercessão Jesus faz, está registrado na eternidade, é um clamor eterno em favor de nossas vidas. O Senhor não vai nos livrar do mundo, mas Ele vai nos livrar do mal e tem livrado até hoje. Então, se você é tentado, seja feliz, porque você não caiu em tentação, porque o Senhor está guardando a sua vida. Então, quando o Senhor diz o seguinte: o Senhor te levou no deserto, e te tentou, e te deixou ter fome, para ver o que havia no coração, mas Ele te deu o pão, Ele te deu o maná do céu. E que Jesus, a mensagem de Jesus é que Deus tem o pão do céu para nós. Deus tem o alimento da eternidade. Deus tem o pão vivo que desceu do céu para alimentar as nossas almas. E as nossas almas, elas não vão se alimentar com aquilo que é terreno. Nós não queremos nada que é da terra transformado naquilo que é celestial, porque o Senhor deu o verdadeiro pão que desceu do céu para nossas vidas. Então transforme em pão. E no texto em Deuteronômio fala o seguinte: olha, o Senhor te deixou ter fome, mas te deu o maná, para ver o que havia no seu coração, e também para te dizer que nem só de pão viverá o homem. Ora, Israel ficou 40 anos no deserto, 40 anos. Mas a geração que estava ali, ela prevaleceu 40 anos, porque nesses 40 anos não faltou o sustento do Senhor. Nesses 40 anos não faltou o alimento do céu. Nós não precisamos daquilo que é terreno, porque o Senhor vai suprir toda a nossa necessidade naquilo que é eterno. Tem suprido até hoje. O Senhor tem nos suprido com mensagens, sabia disso? Vocês irmãos tiveram uma palavra aqui sobre mensagem, não tiveram? A mensagem desta obra, ela é gerada pelo Espírito Santo no corpo. Nós não temos que procurar em outro lugar. Nós não temos outro lugar para procurar. Onde existe uma fonte melhor de mensagem que não seja no corpo, que não seja gerado pela igreja, que seja resultado da operação dos dons espirituais na nossa vida. Quantas e quantas vezes nós chegamos nas igrejas, não temos nada, estamos cansados, com sono, trabalhamos o dia todo, e nós, o que eu estou fazendo aqui? E às vezes nós não temos nada para dizer à igreja: Senhor, não tem nada. Tudo que eu fiz hoje, Senhor, não tenho nada. Mas o Espírito Santo nos dá a palavra viva naquele momento. E sem saber como, o Senhor nos dá uma bênção, e o Senhor consegue, através de nós, transmitir alguma coisa, algum alimento para o povo, que eu não sei como, mas é uma operação milagrosa do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós somos os mais necessitados, e o Senhor tem nos dado essa bênção. Então, para que nós queremos pedra transformada em pão, se o pão vivo, ele desce do céu todos os dias para a nossa vida? Nós temos essa bênção, esse alimento. Se tu és, que coisa nenhuma, eu sou servo de Deus, eu sou chamado, Deus me chamou para esta obra, eu pertenço a essa obra, eu pertenço ao Senhor, faço parte disso, e eu quero viver essa experiência todo dia na minha vida. Se tu és, e o projeto dele era tirar o Senhor disso, tirar do caminho da salvação. E nós não podemos dar à nossa alma aquilo que não é alimento para ela. E Jesus contou uma parábola: tinha um homem muito rico, produziu muito. Na hora que produziu muito, ganha, que coisa maravilhosa, nos meus celeiros não vão caber, o que eu vou fazer agora? Já sei, eu derrubo esse e faço outros maiores. E outra coisa, direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muito tempo, come, bebe, folga. Ora, ele queria dar o que à alma dele? Aqueles celeiros? Então eu vou pegar os irmãos aqui, tem um celeiro de trigo ali para alimentar a alma de vocês. Vai servir para alguma coisa? A alma morre de inanição. Por isso que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Aquilo que você preparou vai ficar para quem?
A nossa alma, ela só precisa de um alimento, que é o pão vivo que desceu do céu. Por isso que quando chegou perto de Jesus, transforma essa pedra em pão, transforma em pão, se tu és. Ora, o dia que desceu o maná do céu, o Senhor disse, olha, esse é o maná. E esta é a palavra. Quando o maná desceu, o Senhor disse, essa é a palavra, que é profeticamente apontando para Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Então a igreja, ela tem um pão vivo. A igreja tem um alimento eterno. Nós temos tudo que nós precisamos. Não vamos procurar coisa nenhuma lá fora, nada neste mundo, porque o pão vivo é Jesus. Se tu és o Cristo. E Jesus respondeu, olha, nem só de pão viverá o homem. A palavra está aí, é a palavra do Senhor, e é dessa palavra que nós vivemos. O mundo é sustentado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo que existe é sustentado pela palavra de Deus. Então, ó, por isso que a terra e as obras que nela há, se desfarão um dia, por essa mesma palavra. Então parece até estranho, né? Mas o que é que sustenta o mundo? Ah, não, é a gravidade, é a rotação da terra, nada disso. O que sustenta é a voz de Deus, a palavra de Deus, que diz, se mantenha assim. Porque no dia que a voz de Deus deu uma ordem diferente, isso aí vai se desfazer. E a nós, que convém a vós ser em santo trato e piedade, aguardando a vinda do Senhor. Então tem um povo que aguarda a vinda do Senhor, está firmado nas promessas, e não quer nada dessa vida, porque essa vida não interessa a nós. O alimento que esse mundo tem não serve para a nossa alma, porque a nossa alma, ela está alimentada com a palavra de Deus, com Deus vivo. Bem, a primeira não deu certo. Jesus não quis transformar a pedra em pão. Mas o tentador desanimou aí, ele continuou. Aí foi mais uma. Qual a próxima aí? A segunda aqui é o seguinte: levou Jesus ao pináculo do templo. Aí o seguinte, olha, levou um lugar alto, certamente estava ali população, e disse o seguinte, olha, você sabia, se tu és, ele julgou justamente a mesma dúvida, se tu és. Irmãos, uma coisa que nós aprendemos, e pode conferir na história da igreja, que o homem, ele é tentado, mas só tem um detalhe: nenhuma tentação pode derrubar o homem. O único capaz de derrotar o homem é ele mesmo. E ele derrota a si mesmo. Porque a luta é aqui, ó, no interior. Porque no momento que nós decidimos, nós vamos servir a Deus, nesse propósito nós vamos até o final. Mas o que duvida, se, é uma partícula de dúvida. Se, não é isso? Será? Você duvida? Mas isso aí não pode existir para nós. Essa palavra foi do tentador. Se tu és, você vai lançar-se daqui abaixo. Você lança-te daqui abaixo. E outra coisa, já que o Senhor Jesus começou se defendendo com a palavra, o adversário falou, não, eu também conheço a palavra. E conhece mesmo, você sabia que o adversário conhece a palavra? Ele até citou o texto, olha, Jesus, já que você falou que nem só de pão viverá o homem, está na palavra, então eu vou usar a palavra também. A palavra diz que aos teus anjos dará ordem para que lances daqui abaixo. E os seus anjos vão te segurar para que não tropeces com o teu pé em pedra. Aí nós vemos o seguinte, o adversário conhece mesmo a palavra, né? Mas só que ele é bastante sutil. Se nós lermos com atenção, ele dá uma pequena deturpação no sentido e no contexto da palavra. Sutilmente. Quem lê já passa passando batido direto. Não, ele falou isso mesmo, porque está assim no salmo, mas não está. Então, quando ele chega lá, para que não tropece o teu pé em pedra, ele está insistindo o quê? Insistindo no caminho. Então, ele diz o seguinte, Jesus, ele tem um caminho. Jesus, ele é o caminho. E nesse caminho, o Senhor Jesus, ele conduz as nossas vidas. Então, quando ele diz, para que não tropece com teus pés em pedra, olha, primeiro, os caminhos do Senhor não são caminhos tortuosos. Os caminhos do Senhor são caminhos planos. Os nossos caminhos, sim, são caminhos tortuosos.
Porque às vezes o homem diz, Deus escreve certo com linhas tortas. Isso é mentira. Deus é certo e tudo que Deus faz é certo. Tudo que Ele faz é certo, tudo é correto. E Deus ainda protestou, olha, os meus caminhos são direitos, os vossos caminhos é que são tortuosos. Então no caminho do Senhor não tem pedra para nós tropeçarmos, não. Porque Jesus, Ele é a perfeição de Deus. Ele é o caminho. E outra coisa, nesse caminho nosso, Ele não tem pedras. A pedra existe é no coração do homem. Porque quando o semeador saiu a semear, uma parte da semente ela caiu entre pedregais. E o que aconteceu com a semente ali? Ela produziu fruto? Não. Ela começou até bem. Foi até ótimo. Olha, começou a crescer viçosa, cresceu com muita velocidade, mas chegou no momento, o que tinha? Não havia raiz, não havia nada. Então aquela palavra que foi jogada ali, aconteceu com ela? Ela desapareceu, sumiu, não se tem mais notícia dela, acabou. Então nesse momento ali, Jesus nos deu o ensino seguinte, que a palavra dele permanece para sempre. A palavra passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. A palavra de Deus permanece para sempre. E que nesse caminho que é Jesus, nós não temos que temer mal algum. Quando Jesus, ele falou assim, se você for, os anjos vão te amparar. Ora, Jesus, ele sabe no Pai que ele confia. Porque quando várias vezes Jesus passou por situações de perigo, os irmãos sabem disso. Uma vez eles queriam jogar Jesus do alto. O que Jesus fez? Ele simplesmente passou no meio de todo mundo. Ele sabia o quê? Não era chegada a hora dele. Quando alguém chegava, ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia disso. Então Deus tem um projeto de vida para nós. E esse projeto de vida não existe interferência do tentador. Porque esse projeto de vida é o Senhor que nos conduz até a glória e ponto final. Então quando chega, olha, lança-te aqui abaixo, aos teus anjos dará ordem. Mas Jesus disse, olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não preciso tentar o Senhor. Eu vivo num projeto, a minha vida, ela está definida. Deus me chamou, Deus me elegeu, Deus me escolheu e acabou. Eu tenho um projeto para trilhar na presença do Senhor. Irmãos, dentro do projeto de vida nosso, o Senhor não vai nos elevar em coisa alguma. Porque o adversário, ele é mentiroso. Porque se ele manda alguém por lá, eu duvido que ele vai segurar. E ele não segura, não. Acha que segura? E ele quer levar o homem a esse erro, a esse engano. Como se ele pudesse amparar alguém. Mas o Senhor, Ele tem nos amparado sempre. Nunca faltou o recurso do Senhor para nós. Nunca. Nós não temos que temer coisa alguma. Não temos que temer seta que voa de dia, mortandade que assola o meio-dia. Não é isso que diz o Salmo? Porque aquele que habita, não é assim que começa o Salmo? Esse Salmo é direcionado a um determinado grupo de pessoas que já está definido, aquele que habita. Aí depois disso é que vem os benefícios daquele que habita, não é para qualquer um, não. E nós abrigamos debaixo das asas do Senhor, e nela nós estamos seguros. Então nós não temos que temer coisa alguma, que nada acontecerá fora do projeto de Deus em nossas vidas. Então não tentarás ao Senhor teu Deus, não temos que tentar coisa alguma, porque o Senhor é que vai estar conosco. Não tentarás ao Senhor, e não é chegada ainda a hora. A hora que for chegada a hora, se Deus achar que é por bem nos levar, Ele vai nos levar. E tem outra coisa, não adianta não, porque se chegar o nosso tempo, vai ser um dia de glória para nós, vai ser o nosso dia de encontro com o Senhor. E nós esperamos, como igreja, encontrarmos num dia só com o Senhor. Num dia só, nós vamos estar com Ele. Nós não vamos pular de pináculo nenhum, não. Nós vamos subir, porque o crente não está para cair, o crente está para subir. O crente não está para ser jogado para este mundo, não. Nós temos uma eternidade, nos aguardamos no céu. E uma coisa que muitos são tentados, às vezes, nos colocarmos num lugar elevado. Não, que bom, né? Você é pastor agora? É, eu sou pastor. Diácono? É, sou. Bem, você agora está numa posição elevada, não é isso mesmo? Você está na posição de destaque, não é isso? Não. Ao contrário, porque se eu fosse em outro lugar, talvez até pudesse ser, mas nessa obra não. Nessa obra eu aprendi, me ensinaram, que o louvor que eu vou cantar, ele só vai servir e vai tocar os corações se tiver um grupo em comunhão com o Senhor, clamando pelo sangue de Jesus.
Eu só vou entender que a mensagem que eu vou transmitir vai ser uma mensagem que foi gerada da igreja e que vai ser um alimento necessário para o corpo naquele momento. Por isso que a igreja vai glorificar o Senhor, porque ela vai estar ouvindo aquilo que foi gerado dela mesma, que o Espírito Santo fez gerar. Irmãos, é muito diferente. Então, nenhum de nós, nenhum pastor, nenhum diácono, nenhum obreiro, nenhum pregador, nenhum instrumentista, nenhum que esteja do grupo de louvor, uma senhora de frente, ou quem esteja ali ensinando criança, o que for, nunca vai ter algo de si para dar para ninguém. Mas nós entregamos aquilo que Deus nos deu, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós não temos que nos elevar em coisa alguma. E às vezes nós somos tentados a isso, né? Mas você viu que você pregou muito bem, você canta muito bem, olha, você é uma professora extraordinária. Nada disso, nada disso. Tira, quer ver um exemplo? Tira o Espírito Santo do nosso meio em 2 minutos. Só o Espírito Santo durante 2 minutos vai sair daqui do Manaim. Quando ele voltar em 2 minutos, não tem mais nada aqui, acabou tudo. Porque o que nos une como corpo é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Em 2 minutos, vão aparecer um monte de pastor aqui com ideia diferente, diácono aqui, professor com várias ideias. Em 2 minutos acaba com tudo. Mas como nós somos governados pelo Espírito Santo, não falta essa direção para as nossas vidas. Nunca vai faltar. É o Senhor dirigindo a nós. Não por isso que Jesus não tinha que ir em pináculo do templo, coisa nenhuma. Não tinha que estar num lugar elevado nenhum. Porque aqueles que teriam o ministério que está sobre ele, vão se aprender também a se humilhar diante do Senhor. O caminho de Jesus é diferente. O caminho que Jesus tinha estava definido. Jesus sempre viu, Jesus ensinava caminhando para Jerusalém. Deus tinha um projeto na vida dele. Jesus, quando ensinava, ele ensinava caminhando para Jerusalém. Pode ver no texto da palavra. E é o caminhar dele. E nada tirou Jesus deste caminho, nada tirou. Tentaram tirar, mas nunca conseguiram. A igreja também, ela ensina hoje. Porque a igreja é corpo de Cristo e nós continuamos a realizar as obras que Jesus realizou. E a igreja ensina e a igreja caminha para onde? Jerusalém, a eternidade. Então é lá que nós vamos chegar. Então não tem outro caminho. Nenhuma outra voz, nenhuma tentação tem poder para nos desviar disso, porque Jesus, ele vai dizer, não é chegada a hora, porque o meu povo vai ter um momento, não abrir e fechar de olhos, que eles vão estar na glória aqui comigo. Um momento só. Aí veio a outra tentação. O seguinte aqui. Tudo te darei. Agora o negócio ficou melhor. Não, já que você não quer transformar pedra em pão, talvez o resultado não fosse tão interessante. Purar do templo aqui, os anjos te pegaram, ia ser um fato fabuloso, porque todo mundo ia ver. Os anjos pegaram Jesus, que coisa maravilhosa. Esse homem é um homem de Deus, essa coisa toda. Nada, Jesus não buscava isso não. Mas o adversário fez uma tentação que esta aí foi a mais difícil. Essa foi a mais difícil, porque o que afligiu Jesus, sabe o que afligia Jesus? É a certeza que ele iria para a cruz. Jesus tinha certeza disso, que ele ia para a cruz. E o adversário falou, tudo te darei, se prostrado me adorares. Você quer ver uma grande mentira aí? Olha só que laço do adversário, olha só que laço. O adversário oferece o mundo. Eu pergunto aqui, o adversário tem o mundo para nos dar? Alguém pode pensar, tem sim, né? Não tem não. Não tem, porque a Bíblia diz o seguinte, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Tudo é do Senhor. Ele não é o herdeiro é Jesus. Ele era só o possuidor. E outra coisa, ele queria dizer para Jesus assim, olha, você não precisa ir para a cruz. Eu sei que a cruz te aflige, mas se você prostrado me adorar, eu te entrego tudo. Eu tiro as minhas hostes daqui, vou embora, não sei lá para onde que ele iria embora, mas entregar tudo para Jesus. Olha, acabou, não precisa de sacrifício na cruz, não precisa de nada. Olha que coisa fantástica, vai ter salvação sem cruz, salvação sem sangue, salvação sem o Espírito Santo. Que coisa extraordinária, hein? Já ouviram isso alguma vez? Salvação sem sangue, sem derramamento de sangue, não há o quê? Não há remissão. Mas a prova dele é isso aqui, ó. Era um projeto sem a cruz. É um projeto sem a cruz. E Jesus, quando olhou assim, realmente é tentador. Porque Jesus afligiu.
Quando Jesus está vindo no momento da prisão dele, ele foi para o Gólgota orar. E ele diz, velai comigo. Não é isso que ele diz? Porque a tentação, Jesus falou, porque a tentação era intensa. E Jesus sentiu tentado ali. Aquilo afligiu Jesus. Mas, o que a palavra de Deus diz? Naquele momento ele suou gotas de sangue. Tal era a aflição do Senhor Jesus. Por isso que o adversário tentou, olha, me adora. Cai e me adora. Porque é assim que adora o adversário. É só o caído mesmo para adorar o adversário. Mas quando o Senhor Jesus viu aquela tentação, ele pôde dizer, olha, realmente é tentador. Mas estou aqui para cumprir a palavra de Deus, que só o Senhor adorarás. Só o Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor. Só Ele merece a nossa adoração. Só Ele merece o louvor da igreja. E Jesus nunca ia prostrar. E nós temos que fazer o que Jesus fez. Jesus não negou a cruz. Jesus foi tentado a isso, mas Ele negou aquela proposta do tentador. Por isso que Ele fala para nós, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Jesus não negou a cruz, nós não vamos negar também não. Nós não vamos negar o projeto também não. E a aprovação ela vai vir mesmo, a tentação ela vai continuar vindo. Mas nós vamos levar a nossa cruz, nós não vamos negar. Nós não vamos deixar a bênção de Deus por coisa alguma. Ah, mas estou aflito, o pastor me deu coice, o diácono me deu patada, o outro não gosta de mim, o outro me tratou mal, o outro não sei o que, eu não aguento mais, não suporto mais, eu renuncio à salvação por causa disso. Não faça isso, não faça isso. Não faça, uma grande mentira, o adversário não tem nada para te dar. Eu vou te dar o mundo, não vai dar coisa nenhuma. Ele vai te dar enfermidade, doença, ele vai te dar vício, droga, isso ele vai dar sim. Mas ele não tem nada de bom para dar, porque ele é mentiroso. Ele tentou dizer, ele contou a grande mentira. Mas Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E a verdade que Ele disse, não negue a sua cruz. Eu não neguei, não negue também. Jesus não negou, nós não vamos negar. Nós não vamos negar. Não vamos negar esse ministério que Deus nos deu. Não vamos negar o nosso chamado. Nós não vamos negar por coisa alguma. Porque o Senhor, Ele é vencedor, Ele é o Deus que vence as nossas vidas. Jesus, Ele não veio buscar o reino desse mundo, mas Ele veio trazer o seu reino a este mundo, é trazer o reino, pois vem a nós o teu reino, foi a oração que Jesus nos ensinou. Nós não temos que buscar o reino deste mundo, mas nós vamos buscar o reino celestial, porque Jesus, Ele tem o reino, e é o reino para nós, e o Senhor diz que agradou o Pai, dar-vos o reino. Deus nos deu a herança eterna. Deus tem uma herança na eternidade para nós. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Coisa nenhuma. Eu tenho o reino eterno com o Senhor. Eu tenho o reino na eternidade que Deus tem. E a palavra de Deus diz o seguinte, olha, quando Jesus falou, tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Em Lucas 22, 28 diz isso. Tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus conversando com os discípulos, quase no momento dele ser preso. E Jesus chamou e disse, olha, vocês têm permanecido comigo. Eu tenho sido tentado. Todo o meu ministério eu tenho sido tentado. E vocês estão comigo. Vocês não me deixaram de momento algum. Vocês estão comigo. E ele diz, e eu vos destino o reino. Irmãos, que coisa maravilhosa, hein? O Espírito Santo está falando conosco agora, isso aí. O Senhor está dizendo isso conosco. Vós tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Vós tendes permanecido comigo nessas provas. E por isso, para mim, para você, para todos nós, Deus destinou um reino que é dele, um reino que Ele vai nos dar. Ele é dono, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que neles habitam, o céu eterno, a eternidade. Deus preparou para nós, Deus preparou para você, meu irmão, essa eternidade. Nós vamos suportar as tentações. Jesus suportou todas elas. Todas elas Ele suportou. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Porque somos nós, aquele que é capaz de nos derrotar. Mas em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Jesus em tudo foi provado. Tudo Ele foi tentado.
mas ele não pecou. E nós, pelo poder do sangue de Jesus, não vamos pecar. Mas se pecarmos, nós temos um advogado aqui, ó, Jesus, que nos purifica. Ele queria que ele negasse a cruz, projeto sem a cruz, salvação sem sangue. Isso não existe. Salvação é através do sangue de Jesus, que derramou o sangue para nós. Glória a Deus.